Boa noite. Me chamo Anderson, tenho 27 anos e moro em São Lourenço do Oeste, que fica aqui em Santa Catarina. Porém, nasci lá no Paraná, onde vivi até os meus 5 meses, pois tivemos que sair de lá quando eu era um bebê. Sempre me disseram que o motivo da nossa mudança fora por conta de que meus pais conseguiram um emprego aqui onde moramos atualmente. Porém, há um tempo atrás descobri o verdadeiro porquê de termos saído de lá, e o motivo era que uma besta queria me devorar. Eu sempre tive uma dúvida que me atormentava toda vez que chegava a feriados prolongados, como carnavais, férias de julho e festas de fim de ano, pois os meus pais sempre pegavam o carro e iam até nossa antiga casa, que fica no Paraná, pois aqui em São Lourenço do Oeste não temos nenhum parente próximo, nem da parte da minha mãe e nem da parte do meu pai. E por não termos nenhum parente aqui, eu sempre estranhei e perguntava para minha mãe o seguinte: Ô mãe, por que a gente mora aqui se não temos nenhum parente nessa cidade? Não seria melhor a gente morar onde o resto da família mora? A minha mãe sempre me respondia rispidamente que não podíamos, pois meu pai estava lá a trabalho. Porém, o trabalho dele não era nada seguro, pois ele só fazia bicos na construção civil, ou se não descarregando caminhões. E esses trabalhos, tenho certeza que ele poderia facilmente fazer em qualquer lugar. Mas enfim, foi justamente numa dessas idas à minha antiga cidade que meu tio me contou uma história que me deixou de cabelo em pé, e que só entendi o porquê deles terem se mudado. Em um fim de ano, quando eu tinha cerca de 19 anos, meus tios começaram a contar relatos sobrenaturais, e o meu tio Zeca contou um bem assustador. Mesmo com meus pais pedindo para não contar, ele foi e disse: Vocês lembram do lobisomem que tentou pegar o Anderson? Por um momento houve um silêncio de todos, e ninguém deu um pio por um tempo. Mas depois, meu tio Zeca continuou falando: Teus pais nunca te contaram isso, mas hoje vou te contar, pois o bicho que tentou te pegar já deve estar muito longe daqui. Quando meu tio me contou toda a história, fiquei pasmo e apavorado, já que toda minha família sabia, menos eu. Mas depois entendi o medo dos meus pais, pois eles não me contaram simplesmente para me proteger. E agora irei contar para vocês como foi esse caso assustador. Tudo começou lá pelo ano de 1983, época em que meu avô já tinha atirado e até acertado um tiro naquele bicho, pois ele já rondava nossa casa antes do meu nascimento. A nossa antiga morada era no meio do nada, só a minha família que vivia por lá, pois era da roça que tirávamos nosso sustento. O meu avô, por ter uma grande extensão de terra, fez uma casa para todos da família, e lá eles plantavam e criavam alguns animais, como porcos e galinhas, e iam tocando a vida normalmente. Mas só foi minha mãe engravidar que as aparições do lobisomem se tornaram mais frequentes, pois era comum ele aparecer a cada 2 ou 3 anos, sendo que seu foco era somente atacar as galinhas e não as pessoas, mas que por algum motivo ele começou a fazer coisas que nunca tinha feito. Bom, como já disse, aquela fera começou a aparecer enquanto a minha mãe ainda estava grávida de mim, e ela foi a primeira pessoa a vê-lo. Estava no começo de 1994. Minha mãe já estava com cerca de 6 meses de gravidez, e segundo ela, em uma noite enquanto tirava a roupa do varal, viu nos fundos do quintal um bicho em pé, atrás de uma árvore. Ao ver aquele ser a observando, ela correu para dentro de casa assustada. O meu pai, que estava na cozinha a esperando, viu seu desespero entrando e fechando a porta. E ela nem precisou explicar do porquê que estava assim, pois não demorou muito para eles escutarem aquilo chegar no pé da porta e fungar. O bicho fungou e fez uns grunhidos parecido com porco,
Porém, ele não bateu na porta, nem nada. Só fungou ali e logo depois correu. Segundo meu pai, o som que aquilo fazia era como uma faca arrastando na madeira. E seu fungado, apesar de parecer com de porco, era mais alto e muito assustador. E foi somente isso que eles escutaram. O bicho que estava lá fora, pelo jeito, só queria assustá-los. E como era de costume dele aparecer por aquelas bandas, eles logo se aliviaram, achando que a criatura iria embora. Porém, nas noites seguintes, tiveram vários avistamentos do tal lobisomem, sempre próximo da casa dos meus pais. Meu avô até se assustou, já que ele não estava indo atrás de suas galinhas. O que o bicho queria era outra coisa. E foi dito e feito. Era a mim que ele queria. E foram várias noites assim, aparecendo e logo depois fugindo mata dentro. Mas foi quando eu nasci que meus pais passaram pelas piores noites de suas vidas. Eu nasci no mês de abril de 1994. Me levaram para a capital e lá minha mãe me teve. Fiquei 2 dias no hospital e logo vim para casa. Como fui o primeiro neto do meu avô, foram muitos os cuidados comigo. Minha avó fazia nossa comida e meus parentes iam todo dia me visitar. E pela felicidade da família, eles tinham até esquecido que o bicho estava rondando pela casa. Porém, o meu avô, homem mais experiente, mandou que me batizassem logo. E assim meus pais fizeram, e todos ficaram até despreocupados, pelo fato de que o bicho não iria mais aparecer. Até que chegou aquela noite, em que ele quase invadiu a casa dos meus pais. Eu já tinha mais de um mês de vida. O meu pai disse que numa madrugada, eu comecei a chorar bem alto. Chorava que quase não parava. E minha mãe, achando ser cólica que eu estava sentindo, foi à cozinha fazer um chá para poder me dar. E assim que ela chegou no corredor, foi que ela ouviu algo cavucando na parede da cozinha. Assustada, ela foi até lá e viu um rombo na parede, que de vez em quando entrava uma mão grande e peluda e arrancava parte da parede. A casa, por ser de madeira, parecia papel nas mãos daquele demônio. Ao ver aquilo, minha mãe voltou para o quarto gritando com medo e disse ao meu pai o que ela acabara de ver. Meu pai então logo pegou sua espingarda e correu para a cozinha. Mas o bicho, que era muito esperto, já tinha saído dali. E o buraco que ele tinha feito era de mais ou menos 1,5 palmo. E foi muita sorte eu ter chorado naquela noite, pois se meus pais continuassem dormindo, algo pior poderia ter acontecido. Depois que tudo passou, mais ninguém dormiu, e o bicho que queria invadir a casa só ficou rodeando ela, mas não se atreveu a cavucar a parede novamente. Pela manhã, meus pais foram para a casa de meus avós e ficaram dormindo lá até que eu completasse meus 5 meses. E nesse tempo em que eles iam para lá, o bicho continuou aparecendo, chegando até uma vez a subir na casa do meu avô. Mas além disso, ele não fez mais nada, só rodeava a casa mesmo. Meus pais, temendo pela minha vida, resolveram se mudar para bem longe, e o demônio que me perseguia parecia sentir a minha presença e não apareceu mais nas terras do meu avô. Eu estava curioso para saber o porquê de termos mudado de cidade, e confesso que seria bem melhor não saber, pois mesmo não lembrando de nada que aconteceu, o medo que senti foi muito grande, e gostaria de esquecer esse ocorrido, do lobisomem que queria me devorar. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim.
Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.